Graça e paz, queridos amigos, queridos irmãos, a todos os inscritos no canal da Igreja Batista de Constantinópolis no YouTube. Se essa é a sua primeira vez, a Constante TV é uma TV missionária, é uma web TV. Eu convido você a inscrever-se, ativar o sino. Convido a todos os que acompanham os programas da Constante TV a comentar. Faça e deixe o seu comentário, a sua sugestão para nós da Constante TV. Também você pode compartilhar de tal maneira que seus amigos, seus vizinhos saibam das nossas programações, das mensagens de Deus. Se cada um dos programas tem sido usados por Deus para abençoar a sua vida, compartilhe. Abençoe as pessoas compartilhando os links dos programas, as playlists de cada programa da Constante TV. O Aroma de Vida é um programa de exposição bíblica. É o primeiro programa que abre a grade semanal da Constante TV, toda segunda-feira às 19 horas. Acompanhe. Você quer estudar a fundo, quer estudar detalhadamente uma carta, um livro da Bíblia, o programa Aroma de Vida é para você. Nós estamos expondo a primeira carta de Pedro. Foram várias mensagens no capítulo 1. Agora estamos indo para o final do capítulo 2. Portanto, basicamente 2 capítulos completos, versículo por versículo, de modo que você vai aprender a palavra do Senhor e vai crescer na graça e no conhecimento do nosso amado Redentor. Hoje nós veremos uma palavra do apóstolo Pedro de grande relevância para nós. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 21, está escrito assim: para isso fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais os seus passos. Que exortação extraordinária da palavra de Deus! Mas para compreendê-la, é preciso, em primeiro lugar, relembrar que Pedro, nos 13 primeiros versículos do capítulo 1, ele expôs a doutrina da salvação. A partir daí, ele então apresenta os deveres, as admoestações, as advertências, os mandamentos que orientam como os salvos devem viver. E nós já percebemos e já estudamos 18 mandamentos. Vamos recordar? Nós temos, então, 18 mandamentos, vários do primeiro capítulo e estes últimos, o 13º, 14º, 15º, 16º, 17º e o 18º. Servos, sujeitai-vos. Vamos recordar, então, algumas das lições preciosas. Em primeiro lugar, no 13º mandamento, que encontra-se no texto de 1 Pedro, capítulo 12, 13 a 15, nós temos o verbo principal de todo este texto até o capítulo 3, verso 7. E o verbo principal está no imperativo: sujeitai-vos, submetei-vos. A quem? A toda a autoridade humana. Por quê? Pedro nos apresenta 2 razões por que os cristãos deveriam se submeter e sujeitar a toda a autoridade humana. A primeira razão, por causa do Senhor. E, em segundo lugar, fazendo o bem e sujeitar-se à autoridade era uma das formas de fazer o bem, calais a ignorância dos insensatos. Vejamos o 14º mandamento. Pedro diz: não useis a liberdade como pretexto. Por que não?
porque sois livres em Cristo. Ele vos libertou do pecado, do mundo e dos poderes malignos, porque a liberdade não pode ser usada como pretexto ou como desculpa para pecar ou para libertinagem, porque sois servos de Deus. Isso significa que não existe liberdade absoluta, não existe. Ele nos libertou, somos livres para nos tornar escravos, servos do Deus vivo, do Deus verdadeiro. Vamos avante. No 15º, 16º e 17º mandamentos, nós temos, então, os seguintes imperativos: honrai a todos. E ele especifica: honrai ao rei, amai os irmãos, temei a Deus. E no 18º mandamento, nós temos a seguinte orientação: depois de dar orientações gerais a todos os cristãos, Pedro então se dirige aos cristãos que eram escravos, servos, diz ele, sujeitai-vos, é o mandamento, 18º mandamento. A quem os escravos deveriam se sujeitar? Aos vossos senhores. E a pergunta que não quer calar é: sem exceção? E a resposta de Pedro é: sim, sem exceção. Portanto, sujeitai-vos aos vossos senhores, aos bons e gentis senhores, mas também aos senhores que eram maus. E para a pergunta como deveriam se sujeitar, Pedro responde: com todo temor. Temor a quem? Temor a Deus. Ele já tinha dito: honrai a todos, honrai o rei, amai os irmãos. E ele reservou o temor para Deus. Portanto, como os escravos deveriam se sujeitar aos senhores que eram maus, com todo temor a Deus e por causa dele. Adiante, Pedro nos ensina por que, então, os escravos deveriam se sujeitar aos senhores maus. Aos senhores bons e gentis não era necessário dar qualquer explicação. Mas, com certeza, os cristãos que eram escravos deveriam estar indagando: devemos também nos submeter aos senhores que são maus, que nos maltratam, aos senhores que nos espancam, que são injustos conosco? E a resposta do apóstolo Pedro é sim. Por que eles deveriam se submeter? Porque é digno de louvor diante de Deus, aos olhos de Deus, aquele filho seu, aquela filha sua, aquele servo seu, que ele se submete e ele faz isso com todo o temor. Isso é agradável a Deus, que alguém, número 1, suporte tristezas. Número 2, sofrer injustamente. E número 3, suportar sofrimento quando se faz o bem. Então, todas estas três coisas, suportar a tristeza, sofrer injustamente e suportar sofrimento quando se faz o bem, é digno de honra, é digno de louvor diante de Deus. E os escravos deveriam, então, submeter-se por causa da consciência para com Deus. Consciência. Eu, diante de Deus, devo temê-lo e devo obedecê-lo. Não quero, com o meu mau testemunho, me rebelando, retaliando, me vingando daquele senhor mau e que me maltrata. Eu não quero comprometer o Evangelho, o meu testemunho, a imagem da igreja. Lembremos e recordemos que os cristãos estavam sendo difamados e caluniados
Os gentios, os pagãos que eram ímpios e incrédulos, estavam falando mal dos cristãos como se eles fossem malfeitores, embora eles não eram. Por isso Pedro recomenda: pratiquem o bem, façam o bem. E quando eles se sujeitavam às autoridades, estavam dando bom testemunho. Mas se eles se rebelassem, estavam dando munição para os ímpios de criticar o evangelho da graça. Também Pedro está preocupado com o testemunho dos escravos. Se os escravos se rebelassem e quisessem retaliar e se vingar dos seus senhores, também estariam dando péssimo testemunho. Portanto, por causa da consciência, não é que aquele senhor que era mau e os maltratava, eles eram dignos, não é, daquela submissão, mas era o temor a Deus e por causa da consciência para com Deus que eles deveriam então se submeter. Agora que vimos o contexto desta passagem, podemos considerar então o versículo de número 21, que foi lido há poucos instantes. O apóstolo Pedro diz: para isso fostes chamados. Para isso o quê? Para suportar tristezas, para sofrer injustamente, para suportar sofrimento quando fazeis o bem. Para isso fostes chamados. O apóstolo está deixando claro que faz parte da vocação cristã suportar tristezas, sofrimentos injustos, mesmo quando praticavam o bem. A Bíblia nos diz que Deus é aquele que nos chama. Uma das maneiras de descrever a Deus na sua palavra é: Deus é aquele que chama, é aquele que graciosa e misericordiosamente toma a iniciativa de chamar. E quando alguém nos chama, normalmente dizemos: me chamou. O filho diz: pai, você me chamou? E o pai diz: sim, eu chamei. E o filho pergunta: para quê? Com que propósito? Pedro nos ensina em sua carta que Deus nos chamou e que nós temos um propósito. Deus nos chamou com um propósito para cumprir um plano, para realizar a sua vontade. Nós aprendemos lá no Evangelho de Lucas com o Senhor Jesus, quando ele disse exatamente o seguinte: Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E Jesus declara enfaticamente: eu não vim chamar quem? Os justos ao arrependimento. Existiam pessoas que se consideravam justas, elas não eram, mas era assim que elas pensavam acerca de si mesmas. Mas não foi para estas pessoas que Jesus veio. Jesus veio chamar os pecadores para que eles se arrependam. E se arrependendo, sejam perdoados e sejam salvos. Então observe que Jesus veio chamar. Os cristãos também podem ser descritos como aqueles que foram chamados por Deus. De acordo com esse texto e esta palavra do Senhor, os cristãos foram, quando eram ainda ímpios e incrédulos, chamados para se arrepender, para serem perdoados e salvos. Agora, o apóstolo Pedro, ele deixa claro na sua carta que Deus nos chamou com alguns propósitos. O primeiro propósito que o apóstolo Pedro nos destacou está em 1 Pedro capítulo 1, verso 15. Ele disse: mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Deus nos chamou, Deus é santo e nós fomos chamados por Ele. Para quê? Para nos arrependermos,
para sermos perdoados e para sermos santos. Aprendemos com Pedro o segundo propósito para o qual Deus nos chamou, no capítulo 2, verso 9. Ele diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós devemos anunciar as grandezas de quem? As grandezas de Deus. Quem é Deus? Deus é aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou ao arrependimento, ele nos chamou para sermos santos e ele nos chamou para proclamar com toda a força e com todo vigor as suas grandezas, as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, o apóstolo Pedro, então, nos apresenta o terceiro propósito para o qual Deus nos chamou. Ele disse: para isso fostes chamados. Deus nos chamou para, diz o texto bíblico, suportar tristezas. Deus nos chamou para sofrer sofrimento injusto. Deus nos chamou para suportar sofrimento injusto, mesmo quando fazemos o bem. E que desafio, que vocação! É um desafio tremendo para cada um de nós, porque a natureza humana, ela é dada a se rebelar, revoltar, indignar-se. Eu fiz o bem, eu não fiz o mal. Por que então eu estou recebendo em troca o tratamento mau, o tratamento grosseiro, estúpido, os escravos que apanhavam e ficavam sem comer, ficavam presos? Que desafio! A natureza humana não gosta de sofrer assim, mas nós cristãos fomos chamados para sofrer, mesmo quando não merecemos, e nós devemos suportar, porque nós temos um testemunho para dar, nós temos a imagem do Evangelho para preservar e não deixar que a igreja, o Evangelho, fiquem com a imagem manchada e denegrida, porque nós nos recusamos a nos submeter ao sofrimento, mesmo o sofrimento injusto. Mas o apóstolo Pedro diz: para isso, para suportar tristezas e sofrimento injustos, fostes chamados. Agora observem, por quê? Pois Cristo também sofreu por vós. Aqui o apóstolo Pedro nos apresenta Jesus para nos encorajar, para nos motivar a aceitar e a obedecer e a cumprir o chamado para sofrer sofrimento injusto, para suportar tristezas por causa de sofrimento injustos, porque Cristo também sofreu por vós. Jesus Cristo sofreu. O sofrimento que ele sofreu, as tristezas que ele suportou, foram injustas. Por quê? Porque ele não as merecia. Ele não pecou. E ele sofreu. Ora, se Deus não deixa o pecado impune e Jesus sofreu, como conciliar isso? Mas as Escrituras dizem que ele sofreu por vós. Vós sois a causa do sofrimento dele. Deus não deixa o pecado impune. O justo juízo de Deus sobre o mal, sobre o pecado, é justo. Quando Deus condena uma pessoa à perdição eterna e ao inferno, esse juízo é justo. Muita gente diz: não é justo Deus condenar alguém ao inferno.
essa é uma condenação justa. Por isso, Jesus sofreu sofrimento injusto. Para ele foi injusto, porque ele não pecou, mas ele nos substituiu. Jesus assumiu o nosso lugar. Ele levou sobre si o justo juízo de Deus sobre nossos pecados, nossas culpas. Ele pagou a nossa condenação. Ele, portanto, é para nós um padrão de alguém que suportou tristezas, suportou sofrimento imerecido, injusto. Ele só fez o bem. Ele andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos pelo diabo. Mas o que ele recebeu em troca por fazer o bem, curar, libertar, pregar e ensinar? Ele colheu o ódio, a inveja, o ciúme e a morte cruel na cruz do Calvário. Para que os cristãos se sentissem motivados e estimulados, Pedro lembra: vocês são ordenados a suportar tristezas e sofrimento injustos, mas se espelhem em Cristo. Ele sofreu por vós. Ele sofreu e não merecia sofrer. Portanto, se confortem, se consolem e tenham o Filho de Deus como padrão e exemplo de suportar o insuportável. Normalmente, quando alguém coloca um peso muito pesado sobre nós, nós dizemos: tire, eu não estou suportando, eu não estou aguentando, eu não estou dando conta. Quando as pessoas sofrem problemas graves, adversidades e tribulações, elas dizem: eu não estou mais suportando, eu não estou dando mais conta de aguentar tudo isso. Então, suportar tristezas não é fácil. Suportar sofrimento injusto não é fácil. Jesus sofreu, Jesus suportou, e Ele pode nos socorrer para que também, como Ele, suportemos. Pedro, ele prossegue dizendo para nós que, ao sofrer por nós, cristãos, ele deixando-vos exemplo. Esse verbo deixar, deixando-vos aqui, é um verbo que não significa largar, deixar para trás de qualquer maneira, mas é deixar para os que estão vindo atrás. Então, o que é que Jesus deixou para nós, seus seguidores, seus discípulos, que estamos atrás dele? Ele é nosso mestre e Senhor, nós somos seus seguidores. O que ele deixou para nós, que estamos atrás seguindo? Ele vos deixou exemplo, padrão, modelo, modelo a ser imitado, modelo a ser reproduzido. Jesus é para nós exemplo de obedecer à vontade de Deus, sabendo que a obediência implicava em sofrimento. Quanto mais fiéis a Deus formos, e Paulo diz: todo aquele que quiser viver piedosamente vai ser perseguido. O sofrimento injusto, as tristezas são inevitáveis para aquele que quer pagar o preço de ser fiel. Ele não vai ser compreendido, ele vai ser caluniado, ele vai ser alvo de zombaria e de chacota, de incompreensões. Mas Jesus deixou para nós este padrão, este modelo de sofrer e de suportar com submissão e obediência ao Pai o sofrimento e as tristezas que eram injustas. Ele deixou, deixando-vos exemplo para quê? Para que sigais os seus passos. Imagine que você está dentro de uma mata e o líder, o guia, ele foi andando muito rápido e ele se afastou e agora você está perdido. Mas você então olha para a terra,
para a lama e você vê pegadas, você vê passos, as marcas do calçado do líder, e você vai seguindo aquelas pegadas, aqueles passos servem como uma trilha. E ao seguir aqueles passos, aquelas pegadas, você vai encontrar o líder lá na frente. Pois bem, Jesus é exemplo para nós de submissão aos maus tratos, aos sofrimentos injustos e às tristezas, sem se rebelar, sem se revoltar, sem desobedecer a Deus. E ele, ao agir assim, ele nos deixou, nós que o seguimos, estamos atrás dele, esse exemplo. Não é um exemplo para ser admirado, para ser contemplado. É um exemplo para ser seguido. Por isso diz o apóstolo Pedro, para que ele deixou este exemplo para nós? Para que sigais os seus passos, as suas pegadas. É uma trilha que nós devemos seguir. Não devemos seguir outro caminho, a não ser aquele que o nosso Redentor seguiu e que nos convida a segui-lo também. Que desafio! Ser cristão nunca foi fácil. A porta é estreita. O caminho que conduz à vida é estreito. Amar o inimigo, orar por quem nos faz o mal, fazer o bem para quem nos prejudica, emprestar e dar sem querer receber de volta. É o desafio, mostrar que somos diferentes, porque as pessoas sem Deus e sem salvação, quando ficam tristes, se revoltam, se rebelam, blasfemam, se insurgem, querem se vingar, querem retaliar. Quando experimentam um sofrimento injusto, ficam indignadas e revoltadas, e muitas até com Deus, com as pessoas, e se abalam na fé. Mas o apóstolo Pedro está nos ensinando que Deus nos chamou, e Ele nos chamou para suportarmos tristezas. Ele nos chamou para sofrer sofrimento injusto, mesmo quando fazeis o bem. Mas ele já tinha dito, lá no capítulo 1, verso 5, que Deus, pelo seu poder, através da fé, ele nos guarda. E nós devemos recorrer a esse poder. Nós devemos ajoelhar, orar e pedir a Deus forças para suportar. Se a vontade de Deus assim o decretar, é melhor que sofrais, disse Pedro, fazendo o bem do que o mal. Deus é soberano. Deus, Ele planeja a nossa vida. E se Ele está permitindo que sejamos prejudicados, sejamos retaliados, que as pessoas, em troca do bem que lhes fizermos, nos façam o mal, nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Ele sofreu sofrimento injusto e suportou tristeza por nossa causa. Era o nosso pecado, a nossa culpa, a nossa condenação. E ele é um exemplo para nós. Nós não devemos nos vingar e nem pagar o mal com o mal. A Bíblia diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ninguém vencerá o mal com o mal. Sigamos o exemplo de Cristo. Fácil? De jeito nenhum. É um chamado que é radical, que é desafiador suportar tristezas e sofrer injustamente. Mas Deus quer que nós tenhamos um bom testemunho perante os ímpios e os incrédulos, para que eles fiquem impactados, para que Deus os salve e no dia da visitação eles glorifiquem a Deus que usou o nosso testemunho
em meio à dor, para impactar os seus corações. E o fato é que, como disse Tertuliano, o sangue derramado dos cristãos que foram assassinados por causa de Jesus regou a semente imperecível do Evangelho. Nos primeiros séculos, o impacto do sofrimento dos cristãos por causa de Cristo foi usado por Deus para a salvação de muitas pessoas. E hoje, Deus também há de impactar vidas que, ao observarem que nós estamos suportando tristezas e sofrimento injustos sem nos vingar e nos submetendo a Deus, Deus há de usar isso para visitar os corações. Não é fácil, é um desafio, mas pelo poder de Deus podemos cumprir essa vocação e obedecer este propósito do chamado de Deus. E eu oro para que você compreenda isso e você então se submeta e cumpra o chamado de Deus para a sua vida. Que Ele te abençoe rica e abundantemente.